Boa noite, pessoal. Aqui no Insta, tudo bem? Quem está no grupo do Telegram escutou um áudio que eu mandei agora e algumas perguntas que eu recebi sobre a imersão de investimentos amanhã. Algumas interessantes e outras que eu preciso alinhar a expectativa aqui com vocês que não vão ser abordadas, vou explicar por quê, tá? Esse é o principal intuito dessa live aqui, rapidinho, é 10 minutos, nem isso eu acho, tá? Só alinhando algumas questões de expectativas aqui com vocês rapidinho. Tá dando para me escutar aí, pessoal? Aqui no Instagram? Feliz Páscoa, né, para todo mundo, esqueci de falar isso hoje. Conseguem me escutar aí? Tá escutando? Dá um ok aqui pra mim, por favor, nos comentários, se estiver dando pra escutar. Beleza, Fabrício. Vamos lá. Beleza, Welber. Venâncio, tá bom. Seguinte, Mário, beleza. Praxeologia, tá ótimo. Seguinte, pessoal, aqui recebemos o Vitão. Que honra aí, meu querido. Vitão Rabelo aí também. Boa Páscoa, Venâncio. Obrigado. Deus abençoe vocês, meus queridos. Curitiba, bem-vindo aí. Seguinte, pessoal, a gente recebeu várias perguntas interessantes. Olha o tanto de coisa legal que a gente vai responder amanhã. Vou explicar essas aí. A gente teve mais de 600, 700 perguntas, 800, eu não sei quanto que é. Amanhã eu falo para vocês certinho. Mas coisas legais que a gente vai responder amanhã, até para alinhar a expectativa com você, para ver se isso é dúvida sua também. Mas tem algumas aqui que eu vou mostrar para você que eu não vou responder amanhã por alguns motivos, até para alinhar a expectativa, para você não perder seu tempo, se esse é o seu objetivo de ter esse tipo de pergunta respondida aqui, tá? Para a gente ser bem transparente um com o outro aqui. Então, algumas perguntas legais, né? Como analisar uma boa empresa, e como analisar um investimento a longo prazo para fazer dinheiro de verdade. O outro aqui perguntou sobre rebalanceamento de carteira, qual que é o percentual máximo que ele coloca em um ativo ou em uma ação, como que ele monta uma carteira. A outra pessoa que perguntou como saber se uma ação é boa ou não. Outra pessoa perguntou onde investir, quando comprar e quando vender um ativo, isso também nós vamos abordar. O outro fez até uma pergunta mais completa aqui, quando abandonar um fundo imobiliário, o que levar em conta se um fundo imobiliário que era bom até um certo tempo, mas agora eu não sei se vale mais. Eu vou me guiar pelo preço? E se esse preço estiver caído e o dividend yield estiver baixo, eu devo vender? Então, ótima pergunta. Nós vamos responder esse tipo de coisa todas aqui nessas 3 dias agora, tá? O outro perguntou sobre aumento de patrimônio para a liberdade financeira e aposentadoria. Temos que pensar nisso, né? Nossa energia vai e o nosso tempo vai minando com o tempo, né? Outro aqui perguntou uma boa pergunta, essa daqui não sei se foi ele ou ela. Como conciliar atividade como profissional liberal com a agenda cheia no horário de funcionamento da bolsa com investimentos? Uma boa pergunta, mas também quem conhece já nosso estilo de investimento já sabe que isso aqui é muito... faz diferença nenhuma pra gente. A gente investe sem preocupar zero com isso aqui, tá? A outra pessoa que perguntou como conseguir fazer uma melhor avaliação de ações para blindar o patrimônio de possíveis quedas. Vamos falar sobre isso aqui e por que isso aqui, se você quer investir em ação para blindar patrimônio de queda, você não está entendendo como é que funciona o investimento em ação, que é para acúmulo patrimonial, não é blindagem de queda. Tá? Você blinda contra perda de poder de compra, é outra coisa. Né? Queda tanto faz, queda se o ativo é bom não faz diferença nenhuma. Mas nós vamos falar muito disso aí, tá? O outro aqui perguntou até que ponto vale investir para me capacitar e realizar meus próprios investimentos, ou se seria uma opção fazer investimento via fundo. O outro perguntou aqui sobre investimento no exterior, via ETF ou investindo direto fora do país através de alguma corretora e como que isso afetaria a declaração de imposto de renda. Outra pessoa que perguntou sobre day trade e fazendo opções com valores seguros, se é uma boa ou não, para tomada de decisão. Outra que perguntou sobre estratégia de proteção de carteira com opções, com convexidade, etc. Enfim, várias perguntas. A Alexa, a Siri está escutando minha voz aqui, pesquisando coisa. Mas o principal aqui, pessoal, são essas perguntas aqui, essas 12, tem umas 12 perguntas aqui, que eu não vou responder, vou explicar para vocês por quê. Né? Vou citando cada uma delas aqui para alinhar a expectativa com vocês. Não vão ser respondidas nesses 3 eventos que a gente vai ter amanhã, nessas 3 aulas, né, da imersão que começa amanhã. Quem não se inscreveu tem um link aí na bio do Instagram, são 3 aulas gratuitas de investimento do nível que não existe, em modéstia à parte, por aí, tá?
principalmente para construção de patrimônio via pessoa física e familiar, né? Bom, aí a primeira pergunta aqui, ele pergunta sobre análise de balanços, beleza, isso nós vamos falar, e depois pergunta de comportamento do câmbio. Não vamos falar por quê, porque primeiro tem vídeo no YouTube nosso aí de graça já explicando como que o câmbio se comporta e o que afeta o câmbio. E segundo que comportamento de câmbio é impossível de prever, né? Você vai ficar operando câmbio, né? Isso aí, como diz aquela história, né? O câmbio é uma variável criada pelo diabo para humilhar os economistas, né? Então, câmbio a gente tenta entender mais ou menos para que lado ele está indo, mas não faz previsão de câmbio, tá? E como eu falei, tem vídeo no YouTube, coloca aí Antifrágil Business School, aula sobre câmbio, ou no e-mail, no Telegram também mandei para vocês, tá? TF Santos, vai ficar gravada até as 8 horas do dia seguinte, tá? Fica durante um dia a aula gravada até começar a aula do dia seguinte, tá bom? A outra pessoa aqui se perguntou, melhor tipo de aplicação e melhor rentabilidade e como montar uma carteira. Você vai ver que esse tipo de pergunta, a partir do momento que você começar a entender de investimento de verdade, construção de patrimônio, é o tipo de pergunta que, assim, é normal você fazer esse tipo de pergunta quando ainda você não conhece investimento, não entende o mundo de investimento, etc. Mas você vai ver daqui a um tempo, você vai falar assim, nossa, como é que eu fiz uma pergunta dessa? Porque é uma pergunta que não faz sentido nenhum. Não existe melhor aplicação, melhor rentabilidade é jogar na Mega Sena. Né? Você aposta 6, 5 reais e ganha milhões. Mas significa que é o melhor investimento? Óbvio que não, né? Então, esse tipo de pergunta muito vazia, muito superficial, você vai aprender a não fazer, olhar de uma maneira muito mais madura para construir patrimônio de verdade e parar de ficar igual a manada correndo atrás do próprio rabo, tentando ganhar dinheiro e na verdade não saindo do lugar, tá? Então, são coisas importantes isso aí. Os primeiros passos para quem nunca investiu nada, como eu falei para vocês, isso é uma pergunta interessante, que é a terceira pergunta que eu falei que não vão ser respondidas. Mas não é o objetivo da imersão, tá? É uma imersão, como eu falei para vocês, lá na página de inscrição que tem um link aí na bio, são para as pessoas que já começaram a pelo menos fazer os seus primeiros investimentos, né? Ter um pouquinho de renda, etc. Porque eu não quero ficar vendendo ilusão aqui para vocês. Para ganhar dinheiro com investimento, já tem que ter algum tipo de renda, tem que estar sobrando alguma coisinha por mês. E como o tempo é muito curto, são só 3 aulas, eu não vou passar pelo básico do básico do básico. Eu vou entrar nas coisas mais densas e mais profissionais mesmo, que são coisas assim, para quem já quer chegar num nível um pouco maior. O básico, como que eu vou lá na corretora, aperto o botão para fazer pela primeira vez. Se você entrar aqui, entrar no nosso plantão de dúvidas, eu te respondo uma boa. Só não vou responder nesse evento. E até porque no YouTube e no Google também, você tem um monte de informação disso. Que vai ter nesse evento, não tem no YouTube e Google, tá? São coisas assim, que são discussões de bastidores de grandes famílias, tá? São coisas que você não vai achar por aí. Então eu não posso perder tempo com coisas básicas que tem no YouTube e Google. Só por isso que, apesar de ser uma pergunta justa, tá? Isso que eu quero dizer. A quarta pergunta, dicas de sinais de entrada e saída no gráfico. E dicas para quem tem pouco tempo disponível e só acessa via mobile. Eu não uso gráfico para nada, zero, né? Então você vai ver que se você está buscando análise gráfica e tipo de investimento com gráfico, tudo bem, né? É sua escolha, mas não vamos abordar zero de gráfico porque eu não uso nada de gráfico, vou deixar a parte. Tem um de nossos membros e alunos aqui também não, nem dos investidores que o maior patrimônio que eu conheço usam, então não fez diferença nenhuma para nós, então não perco tempo com isso. Se você tiver querendo aprender a usar gráfico, não vai ser nesse evento, tá? Então, de novo, alinhando a expectativa com você. O outro aqui perguntou, eu não sei se ele perguntou zoando, mas melhor mercado para investir, isso aí pode até ter sentido, né? No momento eu acho os Estados Unidos e China melhor do que o Brasil, apesar de que o Brasil tem muita oportunidade também. Então nós vamos olhar para os 3 mercados. Nessa imersão nós vamos falar dos 3. Melhor percentual garantido. Melhor percentual garantido é pirâmide, né? Aí vamos entrar em fraude e uma hora o ferro vai entrar. Existe percentual bom garantido. Tudo que tem percentual garantido geralmente é ruim, né? Você vai ter um percentual que não te paga nem a inflação real do que te consome do seu produto, do seu poder de compra, tá? Melhor percentual garantido seria um IPCA mais alguma coisa, né? Que é a inflação mais alguma coisa, mas mesmo assim não vai te dar grandes retornos não. Basicamente isso aí, tá? Valeu, Carla. E melhor forma de investimento que eu falei para vocês não existe, tá? Aí aqui uma outra pergunta, essa é uma outra pergunta que é uma pergunta muito boa, como eu falei daquela dos primeiros passos, só que não vai estar abordada no evento por alguns motivos. Olha a pergunta. Sempre tive dificuldade em gerir meu capital. Tenho boas ideias, mas na hora de colocar em prática fico retido. Preciso de orientação por onde começar, tenho muito interesse no mercado de bebidas. Desde já agradeço.
Pelo que você explicou aqui, eu não sei quem fez essa pergunta, você está com dúvida em dois pontos que são muito importantes, que é na parte de gerir seu capital pessoal, ou seja, finanças pessoais. Nós vamos dar uma pincelada nisso, mas o foco não é educação financeira básica e finança pessoal, o foco é investimento de verdade, em retorno, em ação, em mercado financeiro, fundo imobiliário, investimento internacional, etc. A educação financeira e finanças básicas é um passo atrás disso, tá? É uma matéria um pouco mais básica. E como eu falei, por questão de tempo e tipo de público que a gente quer nessa imersão, não vai ser abordado profundamente, a gente vai pincelar algumas coisas. Aí você falou que tem interesse no mercado de bebidas, então provavelmente você está pensando em empreender, né? Ou você está querendo comprar ação de Ambev ou Coca-Cola no exterior, né? Que é dona da Heineken também, não sei. Mas não, o foco dessa imersão especificamente não vai ser empreendedorismo, tá? Vai ser investimento em mercado mesmo. A gente já fez várias outras de empreendedorismo, e vamos fazer outras aí durante o ano, mas não vai ser dessa segunda, terça e quarta, tá? De novo, alinhando a expectativa com vocês. Muitas informações disponíveis e pouco ensino. Não, essa aqui é uma pergunta boa, não sei o que eu botei aqui na lista de que não vão ser respondidas. Muitas informações disponíveis e pouco ensino prático de análise de mercado e ações. Não, isso aqui vai ser respondido sim, concordo plenamente com essa pergunta. Não sei porque eu botei aqui, botei sem querer, nessa lista de perguntas que não vão ser respondidas. Mestre Lucas, abraço, meu querido. Essa daqui é boa. As assessorias dos bancos dão sugestões, mas gostaria de me aprofundar para entender a sopa de letrinhas, IPCA, CDI, debêntures, etc. E poder saber se estou seguindo os caminhos certos e não para ganho de patrimônio. Bom, de fato, os bancos dão sugestões, né? Obviamente a gente tem tanto em corretoras quanto em bancos gerentes e gerentes, consultores e consultores, agentes autônomos e agentes autônomos. Tem uns que são horríveis e que só estão pensando em te entubar coisa ruim, e tem uns que são gente boa, mas mesmo assim tem uma cabeça um pouco enviesada pelo perfil do ambiente que ele está vivendo. É diferente de construção de patrimônio pessoal. Nós vamos falar bastante disso, tá? Agora, algumas sopas de letrinhas, por que eu estou deixando isso aqui claro? Tipo, o que é IPCA, o que é CDI, etc. Primeiro, isso é um assunto econômico. Nós vamos falar de produtos que tem a ver com o IPCA e com o CDI, vamos falar um pouquinho de debêntures, explicando o que é dívida e o que é ativo, o que é equity e o que é simplesmente juros, o que você ganha de lucro, o que você ganha quando é juros, que é diferente de dívida de ativo produtivo, nós vamos entender essas coisas. Mas não vamos ficar entrando em detalhe econômico, tá? Não é uma imersão de economia. Economia é importante para você entender cenário econômico. A gente fala disso em outros momentos, tá? Mas, de novo, em 3 aulas, com tanta coisa que a gente tem para falar, não dá para entrar no básico e na sopa de letrinha de economia. E são coisas que tem por aí no Google, no YouTube, apesar de eu achar que a maioria é mais explicado mesmo, eu até te entendo. Mas se tiver dúvidas, a gente vai te respondendo ali durante a imersão, mas não é o foco da ensinamento técnico de economia básico, tá? Bom, uma outra pergunta aqui, essa pergunta é bem longa, mas vamos lá. Como não tenho muito tempo para pesquisar e estudar sobre empresas de capital aberto em bolsa e sem muito conhecimento também nos fundos imobiliários, apenas sei de algumas coisas que já vi na internet e de algumas pessoas que abordam um assunto me passando certa segurança do que falo. Beleza. Então, quero aprender de maneira geral sobre os investimentos nas bolsas de valores, fundos imobiliários e mercado internacional. Até aqui tudo beleza, tudo de acordo com a gente. Você vai aprender isso aqui tudo. Tenho certo valor investido em criptomoedas. Beleza, nós também temos na nossa carteira. Mas estou me aventurando em tal modalidade ainda sem muito conhecimento. Tenho o objetivo de conseguir uma renda satisfatória com certa segurança através dos investimentos. Então você já começa a ver que tem coisas aqui que está completamente incompatível com o que você está fazendo. Você quer uma renda você quer renda com certa segurança. Criptomoeda não é ativo de renda, é ativo de valorização, é uma commodity. E muito menos de segurança, é um ativo hipervolátil, né? Então você tem que saber, você quer correr risco para ganhar muito dinheiro, sabendo que está correndo risco de perder, ou você quer renda com segurança? Que aí tá coisas assim, oposto um do outro do que você está investindo aqui até o momento, tá? Tem o objetivo de conseguir isso. Sempre tive o perfil moderado nas pesquisas como investidor, nos bancos e aplicativos. Essas pesquisas aí, pessoal, é a coisa mais ridícula do mundo, tá? Que é esse tipo de pesquisa para definir se você é moderado, agressivo, etc. Eles têm que existir porque é regra, mas aquilo ali não dá para considerar se você é moderado, agressivo ou de verdade na prática. Não, você vai descobrir isso na prática de verdade. Atualmente uso a Clear e a Nova Dax para investimentos. Bom, a gente vai aprender sobre investimentos, vamos entender quanto que é importante aplicar em coisa ou não, tá?
Lucas, não tem melhor FII no momento, cara. Você tem acesso à carteira ali, a gente tem, se não me engano, 8 ou 9 FIIs ali. Eu sou meio contrário, né? Eu gosto de FII que no momento ele está passando por alguma dificuldade, mas ele é muito bom, né? Ele tem que estar com a vacância um pouquinho alta. Eu não gosto de FII de vacância zero, de dividend yield muito alto. Eu gosto daqueles que estão no vermelhinho ali, que eu sei que estão sofrendo durante um momento. Olha que você olha ali, a rentabilidade está vermelhinha. Porque você vai sofrer durante um tempo, até porque os FIIs estão muito desvalorizados, né? Eles não recuperaram como o resto da bolsa, mas ele tem muito para subir, né? Ele é mais assimétrico. Agora um fundo imobiliário, que beleza, ele é bacana, tem imóvel bom, o dividend yield está lá no topo, vacância zero. Ele não tem nada para ganhar ali, sabe? Ele tem pouco para ganhar, tá? Cara, eu gosto mais, sinceramente, dos de valorização. Mas isso é viés meu, entendeu? Não estou falando que é o melhor. Por isso que eu estou falando que não existe melhor, porque é meu perfil. Eu gosto de risco e de coisa que eu sei que eu estou correndo um risco controlado, sabe? Mas pode ser que não seja. Por exemplo, até porque você é jovem, eu acho que talvez você tenha esse perfil também. Agora, você olhar para isso, vai de perfil, exato. Se você está com um momento, está com um patrimônio grande, já está de mais idade, está querendo ter renda do seu próprio investimento, aí eu olharia para um FII que não tem vacância, está com dividendo lá em cima, etc. Entendeu? É do momento lá que você está. Marcel perguntou: taxa Selic é bom para investimento de longo prazo? Na verdade, a taxa Selic ela não é um investimento, tá? Existe o Tesouro Selic, que é um título público atrelado à taxa Selic, tá? POSI 3 é um perfil de risco que assimetria alta, né? E ali a gente já ganhou bastante dinheiro com ela ali também. Então, Marcelo, é o seguinte: é o tipo de investimento que ele não é para investimento, entendeu? Você não vai ganhar dinheiro com aquilo ali, não. Aquilo ali é para você deixar em caixa para quando tiver uma oportunidade, uma crise, alguma coisa que você já queria comprar, que vai te dar um retorno alto, sofre, tem uma queda de preço e você enxerga uma oportunidade de entrar, você usa para aquilo. Porque está pagando 2,5% ao ano, né? Sendo que a inflação real, o IPCA já está 4, 5% ao ano. Ou seja, se você tiver 100% da Selic no CDI, ou no título público que você estiver comprando, no Tesouro Selic, seja lá o que for, você está perdendo 3% ao ano de poder de compra. Isso com o IPCA, porque a inflação real que a gente pega não é IPCA, é uns 10, 20%. É entre o IPCA e o GPM ali, o GPM está 30%. Então com isso aí você está perdendo 15, 20% ao ano do seu poder de compra. Significa que daqui 3, 4 anos você está 50% mais pobre, entendeu? Mesmo com o seu dinheiro rendendo. Então isso assim é detonador de patrimônio você deixar o dinheiro só nisso aí, né? Obviamente você tem sua renda aumentando, seu salário aumentando, você tendo renda de outras coisas, né? Isso é o que salva, entendeu? É basicamente isso. Sobre o assunto de investimentos internacionais e FIIs, quanto de rates da carteira você achar recomenda para alguém investir em média? Cara, também depende do tamanho do patrimônio, né? Por exemplo, se você tem um patrimônio que não é tão grande, a gente vai falar disso aí muito na imersão também, tá? Eu prefiro que você tenha ETF de rate e não rates específicos, né? Agora, se você tem um patrimônio que já é maior, aí você já pode ter rates específicos, entendeu? E aí você vai mixar, você vai pegar, por exemplo, na parte internacional da minha carteira, eu quero ter lá 30% da minha carteira exposta em dólar. E desses 30%, 10% eu vou colocar em Ásia e 20% nos Estados Unidos. Dos 20% nos Estados Unidos, eu quero colocar 10% em empresas e 10% em rates, por exemplo, né? Então, é esse o valor que você vai colocar. Então, depende do jeito que você está organizando. Esse é um exemplo, né? Quando você entra ali na nossa carteira, a gente tem uma planilha de balanceamento que você vai entender isso aí certinho, como é que você coloca lá depois. Mas pensa desse jeito, vamos supor, eu quero 30%, sendo que é 5% em Ásia, 25% nos Estados Unidos. Desses 25% que sobrou para os Estados Unidos da minha carteira, eu quero 15% em ações e 10% em rates. Então, é 10%, né, do valor que você tem para investir. Depende do tanto que você está querendo expor internacional naquela hora. E aí, Fernandinha, bem-vinda. Pessoal, finalizando aqui a nossa live, as últimas perguntas aqui, ó. Tipos de estratégias. Isso nós vamos falar sobre estratégia de investimento, se é fundamentalista, se é top-down, se é bottom-up, se é long-only, algumas coisas assim, que é um tipo de estratégia que vocês vão entender. Fica tranquilo que essa sopa de letra em inglês vocês vão entender tudo amanhã e principalmente depois de amanhã também. Agora, como operar e entender o home broker e como planilha e controlar investimentos.
isso não vamos abordar por quê? Como eu falei para vocês, nós vamos abordar coisas que não estão no Google e no YouTube, né? Entender o home broker, você bota no Google e no YouTube, aí tem um monte de gente explicando, você pergunta pro seu gerente aí da corretora que você tá, na XP, na Clear, na Rico, na BTG, seja lá o que for, ele te explica em 5 minutos. Aí ele vai ter coisas assim, que vai fazer diferença, eu não posso perder o tempo, que vai ser coisas que vai fazer diferença pro resto da sua vida, de crescimento de patrimônio mesmo. Ficar explicando operacionalzinho de home broker, clica nesse botão aqui e ali, você vai aprender em 5 minutos na prática e não vou ficar perdendo tempo seu e o meu aqui com isso, entendeu? Por isso que eu estou falando que, de novo, não espere que eu vá ensinar isso nessa imersão amanhã. Lá são coisas mais densas e mais profundas, tá? Agora, outra pergunta aqui. Com tantas empresas especialistas nisso, o medo é cair em algum golpe ou qual seria a melhor empresa? Isso aqui até que é uma pergunta que não é ruim não, né? A gente vai explicar amanhã que existem empresas e empresas. Você tem que saber que tipo de empresa que você quer, por que você quer. Existe empresa que é gestora de investimento, ou seja, ela faz gestão de capital de terceiros. Então ela está num fundo de investimento, numa carteira administrada, num fundo exclusivo, num wealth, num clube de ações, alguma coisa assim. Tem aqui a casa de análise ou research independente, que é o CNPI, que tem relatórios e tem recomendações de investimentos, tipo o Antifrágil é um exemplo, Empíricos, Nord, Eleven, enfim, tem várias, né? Você tem também as corretoras, né, que é uma outra empresa que ela também tem os agentes autônomos que estão ali para te assessorar, né? Teoricamente ele não pode te recomendar investimento direto, mas recomenda, eu acho que poderia recomendar sim, não vejo problema nisso. Que é o próprio gerente ali da corretora te auxiliando. Você vai entender que é cada player, quem que você escolhe em cada hora, não existe melhor. Depende do que você quer naquele momento, tá? Você vai aprendendo com o tempo, né, e maturidade, com quem que você fala em cada momento do que você tem de intenção naquela hora, tá? E por último, como definir um aporte mensal quando você não tem renda mensal? Não, essa pergunta é ótima, não sei o que eu botei aqui. Porque é a pessoa que ela falou que é corretor de imóveis que não fatura todo mês, ou seja, ele não tem renda fixa, ele não tem uma renda fixa todo mês. Não, isso aqui eu viajei na maionese. Não é uma pergunta ruim, não, é uma pergunta ótima, inclusive. E vai ser respondido assim. Valeu, mestre Lucas. O Lucas tá no Antifrágil há muito tempo mesmo, o cara é de casa há muitos anos. Obrigado, meu irmão, tamo junto. Isso aí, turma. Então, alinhamos as expectativas aí. Vejo vocês amanhã às 8 horas. Tem muita coisa boa, muita coisa densa. Qualquer coisa, tamo aí. Valeu, mestre Lucas. Estamos lá no grupo também. E excelente semana. Feliz Páscoa para vocês. Fiquem com Deus e um beijo. Tchau, tchau.